Oi pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente eu gostaria de me apresentar, eu sou o professor Caio Piscinin, estaremos juntos hoje aqui na nossa aula de Direito do Consumidor. Como vocês podem ver no nosso slide, fica aqui também o meu contato, eu sempre gosto de deixar o e-mail e também um telefone, fiquem à vontade, muitas vezes vocês têm dúvidas, gostariam de, ou sugestões para melhorar as aulas, ou algum material, ou alguma indicação de texto, de algum tipo de livro, então eu gosto sempre de deixar o meu contato aqui para ficar mais fácil a nossa comunicação, tudo bem? Vocês devem estar se perguntando a importância do direito do consumidor. Qualquer curso que vocês vierem a fazer aqui na nossa instituição, na Residência Cursos, vocês vão ter noção da importância do direito do consumidor. Imaginem vocês, por exemplo, estando aí numa farmácia, fazendo um curso de auxiliar de farmácia, ou muitas vezes fazendo um curso de recepção, de hotelaria, ou qualquer curso que vocês gostariam de fazer, vocês têm que lembrar que muito em breve ou vocês vão entrar no mercado de trabalho, ou a intenção de vocês é se qualificar para estarem ainda melhor qualificado, com melhor treinamento, podendo aí ser um bom funcionário, ou quem sabe aí muito em breve vocês terem o seu próprio comércio, o seu próprio estabelecimento, e vão precisar com certeza dominarem aí, terem um pleno domínio sobre o Código do Consumidor, o direito do consumidor. Tá bom, pessoal? A intenção nossa com esse curso é fazer uma capacitação de vocês a nível de ensino superior, por exemplo? Não. A nossa maior intenção é que vocês tenham um conhecimento básico, geral, mas aprofundado no que importa, ou seja, as vivências do dia a dia, exemplos práticos, os princípios gerais sobre o direito do consumidor. É para vocês, por exemplo, quando forem atender num balcão, num comércio, receberem o seu cliente, tiverem um domínio sobre o direito do consumidor e atender com melhor qualidade, não perdendo muitas vezes o cliente e não sendo responsabilizado. Imaginem vocês iniciando aí um trabalho, na primeira semana já dando um prejuízo para o seu empregador, para o seu patrão de 5, 10 mil reais aí num dano material ou num dano moral, porque não conhecem o direito do consumidor. Tá bom, pessoal? O nosso primeiro slide é sobre a palavra consumidor. Não é como você estudar o direito do consumidor sem começar pela parte mais importante. Quem é a parte mais importante do elo? Temos o consumidor e o fornecedor. Em breve vocês vão ver o conceito. Mas o consumidor é o básico da relação, ou seja, ele é quem mantém, ele quem estrutura a relação de consumo. Quando você pega a etimologia, o que é etimologia? É da onde veio a palavra. É muito importante. Toda vez que vocês vão estudar uma determinada matéria em direito ou um outro tema, é sempre importante pesquisar sobre como surgiu a palavra, porque ela nos revela sobre a temática, sobre a importância do que nós estamos abordando. Essa palavra consumidor, nós temos aí a vertente dela de formação do espanhol. Ela não é uma palavra de origem brasileira. Você, ao analisar a etimologia dela, você percebe que são em duas partes. Vocês podem reparar. Consumir, ou seja, fazer uso de algo, ou seja, por exemplo, consumo alimentar, ou consumir um produto, um objeto, ou determinado serviço, e do sufixo dor, ou seja, é o indivíduo quem consome. Consumidor é aquele indivíduo que faz consumo de algo, seja ele, como nós vamos aprender no próximo slide, seja um serviço ou um objeto, seja consumido por uma empresa para com uma empresa, ou também de um simples consumidor, um cidadão como todos nós, para com um fornecedor, para com uma empresa. Tá bom, pessoal? Começando aqui, esse nosso slide, vocês vão ver talvez uma das figuras mais importantes do direito do consumidor. É impossível você falar de direito do consumidor do Brasil sem lembrar dele, o Celso Russomano. Aí é um grande profissional do meio jornalismo, não é advogado, mas aí é um repórter, um apresentador de televisão, aí até um político muito comunicativo, e toda vez que vocês ouvirem falar de direito do consumidor, provavelmente o Celso Russomano que vocês vão lembrar aí dos programas da tarde. Por que essa brincadeira expectativa e realidade? Porque muitas vezes a pessoa vê o Celso Russomano e não sabe da onde surgiu o direito do consumidor, não sabe a Constituição, não sabe o que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, muitas vezes aqui essa expectativa é para com um estudante de direito, ou alguém da área do direito. Mas a população de maneira geral, você
que é jovem, tem o seu pai, tem a sua mãe, se você comentar em casa sobre direito do consumidor, que veio assistir uma aula de direito do consumidor, muito provavelmente eles vão lembrar do Celso Russomano, mas não vão lembrar aqui desse nosso livrinho, que é o Código de Defesa do Consumidor. Tá bom, pessoal? Como surgiu no Brasil o direito do consumidor? Nós temos a nossa base do nosso ordenamento jurídico, é a Constituição Federal. Vocês vão estar se perguntando aí assistindo essa aula, o que é a Constituição Federal de 88? Vocês devem aí ver uns vídeos antigos daquele senhorzinho, carequinha, Ulisses Guimarães, segurando aquele livrinho verde. Isso aí são imagens históricas. É o livro que determina o nosso sistema de governo, como nós votamos, o que o Estado tem que nos prover, ou seja, o que o Estado precisa garantir? Saúde, educação, transporte, moradia, explica como é nossas relações de consumo, explica o que o indivíduo tem salvaguardado, ou seja, garantido. O direito de ir e vir, por exemplo, o direito à propriedade. A Constituição nada mais é do que o livro de regras, vamos dizer assim, como eu falei, são conceitos simples. Não estamos aqui numa aula de direito para a faculdade. Estamos aqui explicando noções de direito do consumidor para você, jovem, adolescente, que está se capacitando. Então é importante os conceitos serem mais simples para vocês entenderem, tá bom, pessoal? Então, explicando o que é Constituição, é isso. É o nosso livro mãe, ou seja, que determina como vamos nos portar em sociedade. E lá é garantido o direito do consumidor. Por que isso? Antes da nossa Constituição, o direito do consumidor era várias leis, ou seja, tinha determinada necessidade o legislador. Quem é o legislador? Ou o vereador, ou o governador do estado, deputados estaduais, deputados federais, depende de quem é a competência para fazer determinada lei, entendeu? Depende do tema, isso aí não vem ao caso. Mas ele fazia esses diplomas legais, essas leis, decretos, portarias, dependendo do órgão, de acordo com a necessidade. Em 88, os nossos deputados e nossos senadores decidiram que não. Decidiram que direito do consumidor era um dos pilares, uma das bases do nosso país. Então ele mereceria lugar de destaque na nossa Constituição. E em 91 surgiu o Código de Defesa do Consumidor. O que é importante destacar nisso? Que o consumidor ele passou a ter lugar de destaque. Ou seja, você aí em casa, você que está nos assistindo aí numa das nossas unidades, você acha que você tem o mesmo poder que uma grande empresa do transporte público? Uma grande companhia, por exemplo, um fast food, uma lanchonete ou uma montadora de carros? Não. Imagine você ser lesado, por exemplo, na compra de um veículo, você comprou a sua moto, tem 18 anos e está com aquela vontade de tirar a carta, ter a sua moto. Imagine você sendo lesado aí por uma grande companhia, uma montadora de carros. Você teria como contratar um perito? Você teria como contratar uma equipe? Não. Então, o que diz o Código do Consumidor? Que o consumidor é a parte frágil, ou seja, o fornecedor, ele inverte o ônus da prova. Quando você, consumidor, processa uma empresa, ela que tem que provar que não cometeu erro. Então, é isso que nós dizemos, o consumidor é colocado no polo mais frágil, ou seja, contra as grandes corporações, o consumidor fica protegido com o Código do Consumidor. Outra coisa que também foi criada é o PROCON, a Fundação de Proteção ao Direito do Consumidor. O nosso Código, a nossa Constituição, previram os órgãos administrativos de apoio ao consumidor. Então, muitas vezes, sem advogado, você não precisa fazer a contratação do advogado. Você só vai ao PROCON do seu município. Isto aqui, geralmente, são feitas parcerias com os municípios e é colocado esses órgãos, né, geralmente em lugares fáceis, aí, por exemplo, Poupa Tempo, lugares de vários órgãos, e você pode estar se dirigindo até lá com o seu problema, levando, por exemplo, a nota fiscal, o seu produto quebrado, que eles vão entrar em contato com esse fornecedor, seja ele uma loja ou uma empresa de grande porte, e vão tentar intermediar uma solução para o seu problema, tá bom, pessoal? Outro órgão que é muito importante é o Ministério Público. Uma das funções do Ministério Público é ser fiscal da sociedade, garantindo os direitos do consumidor. Então, se você for lesado, muitas vezes você pode procurar sim um promotor
existem muitas vezes varas específicas no seu município, no fórum, e você pode se dirigir à promotoria e apresentar uma denúncia, que pode até virar um inquérito civil público, dependendo da gravidade, tá bom? Então isso que quer dizer o Código e a Constituição, colocar um consumidor acima, vamos dizer assim, protegido de más intenções de alguns indivíduos, ou seja, más intenções de algum fornecedor que queira prejudicar esse consumidor. Tudo bem, pessoal? Aqui é importante frisar, antes de entrarmos aí em 4 tipos de relações de consumo, o conceito de direito do consumidor, o conceito de consumidor do ponto de vista jurídico também. Lembra que eu passei a vocês a palavra, mas é importante frisar uma coisa. O que é direito do consumidor? Direito do consumidor são as relações de consumo entre 2 indivíduos, 2 partes. Quem são essas partes? Elas podem ser ou uma empresa ou uma pessoa. Você vai me perguntar assim, mas professor, uma empresa pode contratar de outra empresa? Sim. Imagina uma empresa, por exemplo, que fabrica calçados. Ela não precisa ter uma empresa de marketing, muitas vezes ela não precisa ter um telefone. Então ela contrata de outra empresa. Então pode ser uma pessoa jurídica, uma empresa, ou uma pessoa física. Quem é pessoa física ou pessoa natural? Somos todos nós. Aqueles indivíduos aí, vamos brincar aí de CPF, o que está cadastrado aí como pessoa física. Tudo bem, pessoal? Que adquire um bem ou um serviço. Aí você vai me perguntar, mas professor, então não é só coisa? Não. Se, por exemplo, eu fizer a compra desse copo, ou se, por exemplo, eu fizer a aquisição de um serviço aí de jardinagem. Imagine aí a casa do pai, da mãe de vocês, as suas casas, muitas vezes elas têm piscina, muitas vezes elas têm aí o muro está um pouquinho sujo, vocês contratam um pintor para fazer um serviço. Todas essas são relações de consumo, ou seja, aquisição de um objeto, como eu falei para vocês, de um carro, de um copo, de uma casa, ou também a aquisição de um serviço, de uma manutenção. Tá bom, pessoal? Este é o conceito de direito do consumidor, essa relação dupla, ou seja, é um indivíduo, uma pessoa jurídica ou uma pessoa física que adquire um bem ou um serviço de outro indivíduo. Tudo bem, pessoal? Esse é o nosso conceito. Um dos conceitos interessantes também é o conceito da biologia. Ele é talvez até melhor que o conceito jurídico. A biologia fala que o consumidor, seja qualquer indivíduo, ou seja no nosso corpo, na natureza, qualquer ser vivo que é consumidor, é aquele que pega algo para ele que ele não tem. Isso é uma verdade. Ou seja, se você não tem uma televisão, se você não tem um tênis, se você não tem determinado objeto ou determinado serviço, você adquire para você. Tá bom, pessoal? Esse é alguns conceitos para vocês começarem a entender o que é direito do consumidor. Tá bom? Só tomar uma água. Continuando. Aqui eu peço para vocês observarem bem esse nosso slide. Aqui temos 4 relações de consumo. Você vai me perguntar assim, não, professor, acho que o senhor se enganou. Por quê? Eu acho que a relação de consumo é somente a casa. Por quê? Porque a casa é formal. Você vai falar, não, professor, meu pai, a minha mãe, quando adquiriu a casa lá, a nossa casa, ou fez o aluguel, ela foi lá, separou documentos, foi no cartório, reconheceu firma, gastou uma fortuna em documentação, fez um financiamento na Caixa, contratou uma imobiliária. Então eu acho que só essa aqui é a relação de consumo, porque a relação de consumo ela é formal. Não, pessoal. Todas essas 4 são relações de consumo diferentes. Por quê? Porque a relação de consumo ela pode ser verbal. Muitas vezes eu vou até uma lanchonete e eu peço aí um hambúrguer, eu peço um lanche. Qual que é a lanchonete? É importante frisar, só fazendo um parêntese aqui, toda vez que a gente citar alguma empresa ou fazer menção a algum ramo, não é ofensivo para aquele ramo. Toda instituição tem bons ou maus profissionais e muitas vezes acertam ou muitas vezes erram. Todas essas empresas que a gente citar, os vídeos ou os exemplos, é importante frisar isso. Não há intenção de ofender. É meramente para conteúdo acadêmico e demonstrando coisas boas e coisas ruins. Ou seja, o consumidor vai continuar consumindo.
Esses pequenos problemas acontecem e o que importa é o que eu tenho certeza, as empresas tentarem corrigir essas falhas. Então, vamos colocar um vídeo, por exemplo, para vocês entenderem como é que funciona uma relação de consumo para com uma lanchonete. Eu vou abrir o vídeo aqui para vocês verem. Tem uma determinada lanchonete. E aqui tá um bonito vídeo. Vou curtir o meu café no McDonald's, bem quentinho a qualquer hora. Café no Mac é tão gostoso e cremoso. Café no McDonald's. A gente acaba viciando nesses fast foods. Mas uma das relações, dos muitos etapas da relação de consumo, além da confiança, é também a questão do marketing, da publicidade. Essas empresas entram dentro da sua casa com esses vídeos, tentando convencer vocês, lembrar quando vocês forem a um shopping, forem passear, que olhe como o produto deles é de qualidade e como você deveria consumir esse lanche, essa bebida. É uma propaganda bonita, são jovens cantando aí e acaba fazendo esse convencimento com você que você deveria consumir esse lanche ou, por exemplo, aqui no caso, esse café. Mas e se acontecesse isso com vocês? Imaginem vocês estão aí na sua casa e assistem esse vídeo. Quem poderia imaginar que é o quê? Alguns funcionários foram acusados de fazerem aí uma brincadeira de mau gosto com relação aos pães dessa lanchonete. Acabaram aí esfregando os pães aí numa parte do corpo. Tomara que nunca aconteça isso com vocês, nem comigo, porque senão a gente para de comer isso, o nosso vício da vida é comer esses lanchinhos, né? Mas imaginem vocês, a lanchonete gasta milhões fazendo um investimento em propaganda e quando vê um funcionário, talvez mal treinado, às vezes querendo fazer uma brincadeira, faz com que a marca seja exposta a esse tipo de situação. Você vai me perguntar, o que caberia? Eu fui ofendido por isso. Imaginem vocês, essa semana, ou melhor, há umas 2 semanas atrás, uma lanchonete muito famosa aí também de fast food, a pessoa pegou um lanche e dentro desse lanche havia larvas, no meio de lanche, essas larvas de apodrecimento. Eu posso ser indenizado? É ofensivo isso? Sim. Você poderia... Deixa eu só arrumar aqui a apresentação, por favor. Você poderia sim ser indenizado. Porque o que acontece? Quando você vai até uma dessas lanchonetes, estou dizendo qualquer uma, pense aí nessas grandes que estão aí nas redes de shoppings, por exemplo. Você vai lá e você pede o número 1, pede o número 2, pede determinado lanche. E você fecha um contrato. Você vai falar assim, não professor, eu não assinei contrato nenhum. Imagine que difícil seria você comprar um lanche e precisar assinar um contrato e reconhecer firma. Não, pessoal. Na nota fiscal é uma forma de contrato. O seu contrato é verbal. A empresa que fornece o produto disponibiliza o balcão. Você vai até lá e você fala, não, eu gostaria de comprar o lanche 1 ou comprar o lanche 2, por exemplo. E eles te dão a nota fiscal, que nada mais é do que um comprovante. Colocando ou não o CPF, você está lá, a empresa está declarando que lhe vendeu uma batata, te vendeu um refrigerante ou te vendeu um café, e essa é a importância desse comprovante. Se você, infelizmente, for alvo disso, ou seja, eu consumi um lanche, infelizmente, que alguém esfregou aí em alguma parte, vamos dizer assim, ou um lanche apodrecido, quais são as medidas que eu posso tomar? Eu posso ser indenizado. Seja a indenização por dano moral. Imagine você estar com seu pai, com a sua mãe, com a sua família e consumir um lanche com larvas. Imagine o constrangimento. E também o dano material, porque você gastou comprando aquele lanche, a gente sabe que você paga aí muitas vezes num combo 35, 40 reais num bom lanche, e você espera que seja um bom lanche, ou seja, você tem um prejuízo do valor que você investiu naquele lanche, naquele consumo, né, naquele produto, mas também tem aí o constrangimento, a vergonha que você passou sendo exposto ali. Imagine vocês num lugar lotado, você mordeu um lanche, o lanche está apodrecido, por exemplo. É extremamente vergonhoso. Isso aí você pode entrar com uma ação com um advogado ou muitas vezes fazer a denúncia no PROCON
ou na vigilância sanitária também, é importante frisar, a vigilância sanitária é um órgão administrativo das prefeituras que combatem esse tipo de situação. Ou seja, se você vê alguma condição insalubre no lugar, baratas, ratos, mau acondicionamento, produtos apodrecidos, você pode fazer também a denúncia na vigilância sanitária do seu município. Tá bom, pessoal? Outra coisa que vocês vão ver é com relação a esse terceiro, que é o transporte coletivo. Você vai falar, ah não, professor, transporte coletivo não é relação de consumo, isso eu tenho certeza. Por quê? Você muitas vezes vai se ver nessa situação. Tomara que não, tomara que nunca ocorra com você. Mas imagine você veio aqui para o curso e tomou esse ônibus aqui. Imagina, está pouco lotado, vamos dizer assim. Tem aí um funcionário da empresa, 2 funcionários dando uma forcinha. Você vê que a pessoa está sendo orientada, né? Está um pouquinho somente lotado. E você vê esse tipo de condição. Eu tenho para lhe dizer que sim, as relações de consumo, elas também abrangem, elas também chegam. Deixa eu só abrir aqui novamente, por gentileza. As relações de consumo também abrangem o transporte coletivo. Então, quando você compra a sua passagem, o seu bilhete, a gente sabe que hoje em dia é naquele cartãozinho magnético. Você está numa relação de consumo. Mas de que tipo? Isso aqui é uma concessão. Ou seja, lembra que eu falei que o Estado tem que prover, tem que fornecer algumas coisas para a população? Dentre elas é o transporte coletivo. Então o Estado ele pode, ele mesmo, algumas prefeituras do Brasil fazem isso. A própria prefeitura compra ônibus, contrata servidores através de concurso e administra os ônibus. E outras não. Elas concedem a iniciativa privada a uma empresa. Seja qual empresa, vocês na sua cidade devem conhecer a empresa de ônibus que vocês tomam esses ônibus, esses circulares. Mas também é uma relação de consumo. Você vai me perguntar, o que eu posso fazer aqui, professor, com relação àquelas condições? Imagine eu vim aqui para a residência, cursos, e peguei um ônibus naquela condição. O que eu posso fazer? Você pode procurar, por exemplo, a ouvidoria da prefeitura. Você pode denunciar na ouvidoria da própria companhia de ônibus ou também ao Ministério Público.